Recebemos muitos comentários falando mal do nosso vídeo sobre DCA. Sempre tem gente elogiando e gente criticando. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é por que a gente não gosta de DCA de verdade, tá? O Matheus fez um trabalho técnico ali de explicar por que o DCA é ruim. E eu vou comentar uma outra perspectiva agora de por que a gente não acredita que DCA é uma boa ideia de verdade. Tem uma coisa enraizada aí na tese do DCA. E eu li os comentários e recebi até clientes aqui e amigos dizendo: pô, DCA é uma maravilha, como assim vocês estão falando mal do DCA? Isso mexe com o humor de bastante gente, porque é uma técnica replicada para tudo que é lado, é como se fosse a 10ª maravilha da humanidade, é uma obviedade, todo mundo sabe que DCA é muito bom. É claro que DCA é muito melhor que não comprar Bitcoin. Agora, não é muito bom de maneira nenhuma e tem um problema muito grande com a ideia que ela incute na cabeça das pessoas. Eu vou te explicar por quê. Então fica comigo. Eu sou o William Sapazon, sou investidor profissional em criptoativos. Eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo outras centenas de pessoas a fazer o mesmo através do trabalho da Targus, sem promessa de retorno, sem ficar com o dinheiro de ninguém e sem vender nenhum curso. Então, se isso é algo que te interessa, dá uma olhada nos links aqui da descrição, ativa o sininho, se inscreva no canal e vamos lá comigo. Um cliente e amigo me chamou aqui dizendo: olha, William, se não fosse o tal do DCA, eu nem teria começado, porque foi uma forma fácil de entender o mercado e de botar o pé na água. Talvez eu não tivesse nem começado a investir se não fosse tal DCA. Isso é totalmente compreensível, dado que, naturalmente, a maior parte das pessoas começa a investir sem ter noção do que é fundamento do mercado cripto. Hoje, grandes investidores ainda não entendem direito o fundamento. Eles investem porque tem uma tese de investimento associada. Mas pouca gente mede o mercado da maneira que nós medimos. Então é praticamente impossível você investir de uma maneira informada. Isso é bem fácil de entender. Então imagina, o que eu posso fazer mais fácil? Eu fazer o DCA ali, me ajudou a entrar no mercado. É um argumento muito compreensível. Deixa eu explicar a minha bronca com o DCA para depois contar o argumento número 2 dele. A minha bronca com o DCA é a ideia incutida na cabeça das pessoas que investir R$100 por mês vai deixar elas ricas em cripto, tá? Não tem como isso acontecer. Não é assim que se fica rico e não é assim que se tem resultados relevantes. O que vai te fazer ter retorno investindo em criptoativos é investir um valor relevante, resultado do fruto do seu trabalho, e esse valor relevante multiplicar ao longo do tempo. Então qual que é a bronca? A técnica de ter retorno é investir em valores relevantes. E se você investir um valor relevante, você não vai conseguir fazer DCA, não vai conseguir fazer outro valor relevante com um aporte em um curto período de tempo. Isso é uma maluquice. Então aquela ideia de, se o preço cair é muito fácil, é só comprar mais. Sempre pergunto, né, com que dinheiro? É muito fácil falar isso, né? Mas só isso é verídico se você está investindo R$100 por mês, ou R$1.000 por mês, ou faça a proporção aí para você, quantos zeros isso faz sentido para você. Tá? Isso não representa a realidade da maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas tem uma poupança aqui, um valor dedicado ao investimento, fruto do resultado do seu trabalho, e ao comprar ativos, ao alocar o capital, ela não vai ter como fazer aportes nem parecidos com aquele valor investido ali ao longo do tempo. É muito difícil disso acontecer. Acontece eventualmente, né? Tem alguns clientes aí que tem um poder de fogo assim bastante relevante, mas não é comum. E em algum momento, mesmo que você aporte bastante todo mês, em algum momento o bolo que você tem aportado é maior do que o aporte que você está representando mensal, tá? Então a questão toda é que DCA é uma ilusão, ele é um auto-engano. Não muda nada. E o vídeo do Matheus já provava, né, que é uma técnica que funciona menos do que comprar valores relevantes uma vez só. As pessoas sempre, por pensarem assim, acabam investindo valores muito pequenos. Então o que te faz ter retorno, de novo, é investir um valor relevante. E você só vai investir um valor relevante se você souber o que está fazendo, ou estiver investindo através de dados, fundamentos que te orientem a dizer aquilo tem valor. Não se preocupe, o Bitcoin não vai valer zero, o Ethereum não vai valer zero. Pode comprar essas coisas e pode investir valores relevantes nisso, e nesse estágio aqui do mercado, nesse momento. Então a segurança que é dada por isso é que te faz poder investir em valores relevantes. No entanto, comprar R$100 por mês, ou R$1.000 por mês, ou R$5.000 uma vez só na vida, esquece, isso aí não vai te deixar rico nunca. Não é nem questão de ficar rico, tá? Porque isso nem é o ponto-chave. O ponto-chave é ter um resultado relevante e expressivo sobre o valor investido. Por que eu estou falando de resultado expressivo? Eu estou falando de poder trocar de carro, poder pagar um casamento, poder fazer uma viagem internacional, poder pagar a faculdade das suas filhas, qualquer coisa, né? Você precisa ganhar bastante para investir. Não adianta investir pouquinho, entenderam? Então a ideia do que você compra todo mês um pouquinho é uma ideia de louco, é uma ideia falsa que é propagada pela internet com muita frequência. Quem quiser uma outra prova de que isso é uma besteira, é só imaginar que esse cliente que tem 500 mil investidos, hoje eu falo para ele, faça o seguinte, compra R$100 por mês, isso vai fazer toda a diferença no seu portfólio. Óbvio que não vai, ele vai mandar para aquele lugar. Então é fácil de entender que isso não é verdade, tá? No entanto, adivinha, né? É a estratégia que todo mundo compartilha dizendo que é uma maravilha. E não é, tá? Isso não funciona. Também existe o argumento que se você investir tudo uma vez só, no momento errado, você vai se dar mal, você vai ficar com uma dor de barriga muito grande.
né? Então você tem que acertar melhor o momento de comprar, porque senão você vai ficar, sei lá, anos aí com dor de barriga. Isso é verdade, especialmente se você comprou ali no topo de 2017, no topo de 2021, nos momentos de euforia do mercado. Então quando você conhecer alguém que fala que investe em cripto e você perguntar quando começou a investir, ele começou a investir nesses anos, tá? Você pode se preparar que vai ser um cara que tem uma história muito triste para contar, exatamente nesse sentido. Então, claro que comprar num topo de mercado histórico ali que dura anos, você vai se dar mal. Mas eu não estou falando disso. Essa é a exceção à regra. Tá? Se você comprar em qualquer momento errado de um grande mercado de alta, você vai ter sucesso também, desde que, então, que a tese de investimento esteja intacta. Olha que interessante, eu tenho um caso aqui muito recente. Tá? Um cliente quis comprar 40 mil reais quando o Ethereum estava ali por 3 mil dólares, tá? Em fevereiro. Revisei a data ontem. E não preciso dizer, para quem acompanhou o preço do Ethereum, que ele chegou a 1.300 dólares, e caiu mais de 50% do preço que o cliente comprou. Próximo de um mês depois. Olha que interessante a história. Então, pior compra da história humana. Agora que o mercado recuperou, ele me chamou para realizar lucro. Então, eu quero botar um dinheirinho no bolso aí, era só uma operação de curto prazo. E o que aconteceu? Essa operação de curto prazo, eu falei, olha, nós temos indicadores aqui que mostram uma coisa um pouquinho diferente, espera uns dias a mais aí. E ele falou, não, eu prefiro realizar agora, tá tudo bem. A gente realizou o lucro, isso deu cerca de 5 mil reais de retorno sobre os 40. Eu fiz a conta aqui, dá simplesmente mais de 12% em 5 meses. E a gente tá falando de um retorno, se fosse um juro pago, seria mais de 2% ao mês. Isso com o dólar caindo, tá? Porque isso impacta o preço dos criptoativos. Então, com o dólar aí a 5,50 nos quebrados, quem está agora. Então, ele comprou o pior momento de todos, vendeu agora no momento que não foi o ideal também. E ainda assim teve um retorno substancial. É que não dá para dizer que é um retorno bobo, né? Olha que loucura, num prazo muito pequeno de tempo. Entenderam? Não é tão importante assim o timing. E mais do que isso, tá? Nenhum grande investidor da história é muito preocupado com timing. Timing eu tô falando do quê? Do momento certo de comprar. Todo mundo quer o momento certo de comprar. Isso é muito difícil de fazer. A gente tem chegado, se aproximado de algo muito próximo do ideal com os indicadores que a gente tem hoje para ter uma noção do que vai acontecer nos próximos meses. Mas ninguém prevê o futuro. Então não é possível você dedicar toda a expectativa sua de retorno a um momento especial para comprar. O que vai acontecer é que o preço vai subir e você vai ter ficado para trás. Vai ter que pensar, devia ter comprado. Ou vai continuar caindo mais tempo e você ainda não vai ter coragem de comprar esperando o momento certo. Então as pessoas são enganadas por esse tipo de coisa. Grandes investidores, tá? Muitíssimo maior que eu, isso está na literatura, eles não dão a menor importância para timing, porque tem uma noção de que isso é muito próximo do impossível. Agora, a tese de investimento está correta, os fundamentos estarem na direção certa, os vetores, né, que favorecem aquela tese de ativos, isso sim faz uma diferença tremenda. E é isso que faz as pessoas terem retornos acima do mercado. Tá bom? Então, para fechar, não tô desmerecendo ninguém aqui que é apaixonado por DCA, muito menos quem tem pouquinho dinheiro. Para quem começou que nem eu aí ganhando 400 reais por mês para trabalhar, sabe que é inimaginável, assim, parece um sucesso acima da superação humana ter 10 mil reais guardado. Então não tô falando mal desse tipo de pessoa que eu já fui no passado, né, que trabalha bastante para poder guardar um pouquinho por mês. É melhor que o William do passado tivesse sabido investir do que não sabido, que foi o que eu fiz. Eu só poupava, só guardava no período que eu não sabia o que colocar dinheiro. Então é bem melhor alocar e fazer DCA do que qualquer outra alternativa, do que a alternativa que é não investir. Mas não é isso que vai te trazer resultado como investidor. E você acha que é um investidor porque está fazendo DCA, você está se enganando, tá bom? Então, um verdadeiro resultado vem de você investir valores relevantes. Eu estou falando de 100 mil reais, meio milhão de reais, 1 milhão de reais. E você só consegue isso depois de gerar bastante valor, né? Depois de ter uma carreira sólida, depois de conseguir ter uma empresa de sucesso, fazer alguma coisa que gere valor para as pessoas. Aí o resultado do seu trabalho você consegue investir uma parte disso como um valor relevante e aí o investir vai fazer bastante diferença na sua vida, tá bom? Então não levem a mal aí a mini bronca, mas é uma lição muito, muito importante que me ajudou a ter retorno. Eu vou contar um pouco da minha história em algum outro vídeo, mas é assim que se tem resultado substancial para ter sucesso investindo, tá bom? Não é comprando 100 reais por mês. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos links da descrição. A gente ajuda você que já chegou nesse patamar a investir de forma profissional, valores relevantes, para ter retornos substanciais, alcançar objetivos da sua vida. É esse basicamente o nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo.